Povo de meu Brasil varonil, como vocês estão? Chegando aqui, animadona, para nós conversarmos sobre o nosso último dia do desafio Conversas com a Alma. Chegando, povo, Viviana, bem-vinda. Dora, que saudade de você! Que povo lindo chegando. Nós fizemos 10 dias de desafio Conversas com a Alma. Pessoal chegando, bem-vindo, bem-vindo, Giza, Cris. Olha que povo mais lindo. Deixa eu apresentar e contar para vocês o que nós estamos fazendo aqui. Nós fizemos lá no grupo do WhatsApp 10 dias de desafio Conversas com a Alma. O que é o desafio Conversas com a Alma? São conversas profundas que a gente faz com a gente mesmo, de uma forma totalmente sem máscaras. De uma forma que a gente não fala com mais nenhuma outra pessoa, a não ser com nós mesmos, com toda a sinceridade, com toda a honestidade, falando das nossas falhas, mas falando também das nossas alegrias, de tudo que a gente conquistou, de tudo que a gente fez. Também tô com saudade, Dora, de tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida. Bem-vinda, Ana, bem-vinda, bem-vindo, meu povo, Marcos. Então, de tudo que a gente foi construindo, Raul, bem-vinda, Aline, bem-vinda, de tudo que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. Quando que a gente se dá conta, por exemplo, de avaliar quem eu sou, das coisas que a gente construiu ao longo da nossa vida? Só no desafio que a gente conseguiu fazer essa parada de olhar para as nossas histórias. Ó, boa noite, pessoal, tá ansioso pela live. Olha o que nós vimos nesses 10 dias de desafio. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha história? Quem sou eu no mundo, né? Então, qual é a minha história? Será que alguma vez eu parei para olhar para saber quem que eu sou? Da onde eu vim, para onde eu vou? Então, a gente olhou para isso com profundidade. Meire, meu amor, bem-vinda. Nós olhamos também qual é a história do meu nome. Quem é que escolheu o meu nome? A gente vai olhando o cabelo que arrumar, né? Quem é que escolheu o meu nome? Ô, lindeza! Foi minha mãe, foi meu pai, foi meu avô, A gente ouviu tantas histórias. Gente, esses 10 dias eu acho que eu nunca respondi tanta mensagem no privado. Porque o pessoal ficava com vergonha de postar no Instagram, mandava pra mim no privado. Alguns mandaram no grupo também. Por favor, agradeço, porque quem mandou no grupo fica mais fácil de eu poder responder. No privado eu tenho que responder um por um na unha, como fala. Mas foi lindo, foi incrível esse processo. Nós vimos também você é quem você queria ser, ou você é uma invenção daquilo que os outros criaram para você? Tipo, quando você era pequena, seu pai, sua mãe, seu avô queriam que você fosse tal coisa. Você se tornou essa tal coisa, ou você seguiu o caminho que o seu coração mandou? E por que foi para um lado, por que foi para o outro? Esse é o tema 3. O tema 4, qual é a história dos seus avós? Por que a gente perguntou isso? Porque nós temos lá no nosso DNA 25% de papai, 50% de papai e 50% de mamãe. 25% dos nossos avós. Então, uma parte nossa também são dos nossos avós. No 5, quais foram as nossas brincadeiras preferidas? Então, a gente precisa olhar para nossa infância, que é a fase boa da nossa vida. O que a gente gostava de brincar? A gente olha para isso lá. Quais foram os desafios lá no 6? O que a gente aprendeu com esses desafios? Porque tem, às vezes, coisas tão dolorosas, tão difíceis. A vida não é só flores, a gente sabe. Então, o que aconteceu na nossa vida? Quais foram os desafios, as dores? Bem-vinda, bem-vinda! Estúdio 8, coisa maravilhosa. Olha, eu lembro... me ajuda a lembrar o nome, é Val dos estofados ali, Val alguma coisa, a Érica, olha, Marildo, Ju, bem-vindos, meus amores. Então, meu desafio 6 era quais são os nossos desafios. O desafio do dia 7 era, depois de olhar para as nossas conquistas e o que a gente aprendeu, é para olhar também para quais foram os nossos desafios, não, nossas conquistas. Desafios foi o 6, a 7 as conquistas. Quais foram as nossas conquistas, quais foram as nossas alegrias? Morgana, bem-vinda. Rose, bem-vinda.
Valdinei, obrigada, Valdinei, por me lembrar. Sabia que começava com Val, tava demorando para vir. Obrigada, Valdinei. Então, no desafio do dia 7, era quais são as nossas conquistas, quais foram as conquistas, quais foram as alegrias. No dia 8, quais são os nossos planos para o futuro, qual é o nosso sonho, e colocar data para transformar isso em meta. 9, como está a sua vida hoje? O que já começou a mudar? O que aconteceu já, que você já começou a colocar no papel, já começou a acontecer? Simone, Patrícia, Jéssica, ai que coisa linda! E o desafio número 10 é hoje. Quem tá chegando aqui, a gente já tá fazendo print e vocês já vão ganhar aí um presente especial para estar conosco. Depois chama lá no WhatsApp, ali no Instagram, tem ali no comecinho, né? Tem o WhatsApp, chama nós lá que vocês vão ser direcionados direto pro meu WhatsApp para ganhar o presentinho de vocês. Tô vendo que já tem povo aqui chamando para estar conversando. Nós vamos nesse primeiro momento. Ah, Rose tá aqui, Rose. Já vou te chamar, tá, Rose? Se prepara aí, passa um batomzinho que eu já vou te chamar. No primeiro momento, eu vou chamar algumas pessoas que participaram para nos contar, trazer seu depoimento de como foi a participar desse desafio de 10 dias. Ó, tem pessoal já chamando aqui. O Marcos está aqui. Vamos lá, estão clicando na fila para serem chamados para conversar um bocadinho com a gente, contando como foi para eles estar participando com a gente. E aí, seu moço? Conte um Boa pouquinho. noite. Ah, boa noite, boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tudo certo por aí? Tudo certo por aqui. Conte um pouquinho para nós como foi participar do desafio Conversas com a Alma, qual carta que você conseguiu fazer? Bem, o mais difícil foi o primeiro. É? Por quê? Porque parece que eu teria de retornar aos bancos escolares, né, escrever, fazer uma redação. E interessante que tem problema nenhum fazer a redação, mas o tema era quem sou eu? Quem é o Marcos? Quem é a minha vida? É muito fácil falar, tenho X anos, sou casado, isso e aquilo, mas e o eu? Eu não tinha esse quem era o eu. E foi muito difícil que eu tive de parar, de fazer um retroceder desde quem sou eu, e muitas vezes eu não conseguia escrever quem eu me tornei. Não, eu só tinha o agora. Eu sou isso agora. Eu sou isso agora. E aí eu me debati na seguinte pergunta: e o antes do que tu é agora? Ah, agora eu estou feliz, estou isso, aquilo realizado. E o antes? Tu foi feliz? Então foi muito difícil. E em alguns momentos, difícil, parece que queria até sair uma angústia do que palavras. Queria sair alguns receios, algumas arrependimentos e não saía as palavras. Mas consegui. Mas consegui escrever. E interessante que na primeira foi difícil, mas as outras foram se tornando fáceis. E todas as outras que eu ia escrevendo, eu tinha de retomar, a olhar a primeira. E deu vontade de já escrever uma próxima dizendo, vou fazer diferente. Não devia ter feito isso. E aí até onde eu cheguei, as histórias dos meus avós, cadê, gente? As histórias dos meus avós, cadê? E aí fiz O dia 4 nós perguntamos isso. uma breve pesquisa, né? Que não foi muito difícil, mas até meus próprios pais não sabiam contar muitas histórias dos meus avós. Como isso é difícil. Isso mostra o quanto a gente não consegue, não conhece a nossa própria história. E se a gente não conhece a história que está aqui pertinho, imagina aquilo que está mais atrás. A gente não lembra, não sabe muitas vezes as histórias dos nossos pais. E a gente esquece a nossa própria história. E imagina as histórias dos nossos avós. Só que todos eles fazem parte da gente, do nosso DNA. Então tá tudo gravado, armazenado em alguma parte do nosso inconsciente. Tá tudo guardadinho lá, como eu digo, na nuvem. Em algum momento, isso vem, aciona algum gatilho, dispara algo que pode ser muito prejudicial na nossa vida e, de repente, se some de novo, porque a gente não tem consciência. Quando a gente não tem consciência do que acontece,
a gente é minado com disparos que a gente nem sabe de onde que veio, porque a gente não tem nem noção de onde surgiu, e surge desse inconsciente. E interessante que escrevendo essas cartas, que são sistêmicas, né? Sim. Como eu obtive respostas muito interessantes, Daniele, que, por exemplo, a minha esposa está sempre me cuidando, né? Não bebe muito, não bebe muito. É problema do coração, não pode beber, não pode beber. Que o teu pai já era alcoólatra, que o teu pai já era alcoólatra. E aí fui conversar com o pai sobre isso, né? Meu pai, graças a Deus, hoje participa dos Alcoólatras Anônimos, é presidente, está há mais de 30 anos sem beber. E o meu pai simplesmente, quando eu perguntei de que o meu avô morreu de cirrose porque era dono de um bar e era o maior consumidor do bar dele. Então, como as coisas acabam se entrelaçando, sabe? Entrelaçamentos, é muito incrível isso, muito incrível. E esses ciclos se repetem quando a gente não coloca consciência. No momento que a gente coloca consciência, a gente pode escolher seguir com esse ciclo ou cessar esse ciclo. E eu não E estou aí, dizendo que é fácil, mas é aham. possível. E aí, interessante hoje, quando eu vejo a minha esposa dizer, deu de beber, aí eu penso, meu pai já foi alcoólatra, meu avô era alcoólatra também. Então, vou parar para não me tornar e dar um exemplo para os meus filhos. Essa é a escolha de eu cesso por aqui aquilo que não foi bom na nossa família, mas ficou o aprendizado. E outro desafio que me fez muito pensar muito, reviver muito, foi aquele que quais são os desafios. Hoje eu luto só pela saúde, é o maior meu desafio, e fazer quem eu vivo feliz, fazer a diferença na vida dela. E também aquela das conquistas. Quais foram? Eu vejo como eu já conquistei coisas, só que essas conquistas que eu tive se foram muito rápidas. Sabe que nós tivemos o encontro do dinheiro, do receber o dinheiro, estar aberto a receber? Na constelação da Casa Espírita sobre o dinheiro. Isso. Aí como eu já tive e como ele foi fácil. É incrível. É a hora de aceitar ele na vida, de permitir que ele fique. É. E interessante, né? Eu já conversei isso quando nós já fizemos constelação, conversas, que eu fui um homem que já tive vários carros, várias casas, imóveis e tal. E de repente, quando eu tive meu primeiro infarto, que eu fiquei na UTI, o que mais eu queria, e eu não pensava em carros, em posses, nada, o que mais eu queria era ver o mar, sentir o vento e o sol queimando o meu rosto, depois de 5 dias UTI, depois do infarto, né? E aí eu me dei conta que isso é de graça. É de graça. Aí eu penso, tá, e as minhas conquistas? Tá na hora de rever essas conquistas. É hora de a gente parar de olhar para o ter e olhar um pouco para o ser. E o projeto Conversas com a Alma ajuda a gente a olhar para quem nós somos. Vai muito além do que nós temos para olhar para quem nós somos. E o que eu posso falar, até eu acho que já é coisa de terapia, e o que eu posso falar que eu escrevi minhas maiores conquistas foram uma bela de uma casa, 300 e poucos metros, condomínio fechado, com piscina, 2 carros na garagem, 2 motos, foram o que eu escrevi na carta. E hoje a minha vontade foi de escrever minhas maiores conquistas, foi uma mulher companheira, uma enteada educada, um filho, a nossa casinha que não chega a, sei lá, 100, 150 metros, e que estamos vivendo muito felizes, cuidando da nossa horta. Essas foram as minhas maiores conquistas hoje. E aí o que tu me diz? Esse é o momento da vida. Tiveram outras fases da sua vida que a importância, o foco não era nisso. Nós vamos falar sobre o SAR. O SAR é o Sistema Ativador Reticular. É onde o nosso cérebro, para onde o vosso cérebro se volta, onde ele coloca o foco dele. Onde nós colocamos foco, lembra aquela história que a gente coloca foco cresce?
Se o foco agora é olhar para a família, olhar para a paz da família, para a união da família, isso vai crescer. Porque nessa fase da tua vida, tu tá olhando para isso, colocando foco, ativando o sistema ativador reticular. Em outros E, momentos eram outras coisas. Só que em outros momentos você ativava o ter. Agora você está ativando o ser. e é possível, nesse exercício, nesse projeto, nessas conversas com a alma, ficar olhando de vez em quando as cartas antigas, porque a vontade de Sim. escrever uma nova. Sim, é importante, é válido, e é justamente porque por isso que a gente pediu para você pegar um caderno à parte, para revisitar essa história e até mesmo reescrever daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, olhar para isso que já foi escrito. E como aqui a gente colocou um que era para colocar a data, né? O seu sonho número 8 com data, revisita isso daqui 6 meses, daqui um mês, daqui um ano, e confere se mais de 80% do que foi escrito não vai estar concluído. Porque quando nós escrevemos, lembra que nós ativamos o nosso cérebro para olhar com mais foco para aquilo que nós escrevemos? Então, a tendência é que a gente tenha mais de 80% daquilo que nós escrevemos lá no nosso sonho, nos nossos planos com data, realizado, quando nós formos olhar novamente. Eu vejo muito também, Daniele, essas cartas como uma cápsula do tempo. Isso mesmo. Vejo Isso mesmo. muito, sabe? Meu querido, foi muito, muito, muito bom conversar com você. Nós temos mais pessoas que estão aqui chamando para contar como é que foi a experiência deles. Tá Convido bom. a estar conosco, a continuar seguindo o processo. Hoje vai ser o nosso último dia do desafio Conversas com a Alma, mas nós vamos seguir todo junto, quem tiver interesse de participar, de seguir com a gente, lá no grupo exclusivo, lá na mentoria Conversas com a Alma, onde nós vamos nos encontrar quinzenalmente. Então, nossos encontros, nossas aulas vão ser quinzenais. Então, vai ser uma alegria ter vocês que estão aqui participando da live, participando também da nossa mentoria Conversas com a Alma, lá no grupo exclusivo. Tá bom. Muito obrigada. Deixa eu ver como é que eu chamo o próximo aqui. A Dalina está na fila. Dali, vou chamar você. Vamos ver. Ó, eu não consigo tirar. Oh, Dali, bem-vinda! Deixa eu ver se eu consigo tirar o seu Marcos Roberto, por favor. Ixi. Marcos, depois se puder, clicar no xizinho para sair aí da live, que agora nós estamos com a Dali. Ó, clica no X. Voltou. Oi, Isso. Marcos! Clica no X, por favor, para sair. Saudade de você. Isso! Foi. Ó, ó, acho que ajusta para ver o teu rostinho. Bem-vinda, minha flor! Dali, sempre uma alegria ter você conosco. E eu sei que a Dali está participando também do desafio, nós conversamos Eu também lá no vi, privado. eu adorei. Adorei. E a Dali me contou, eu fiquei muito feliz de saber a história do teu nome, Dali, porque é um nome diferente. O nome diferente, Danessa, foi uma coisa assim que me chamou a atenção, por quê? Quando tu colocou o desafio da gente saber a origem do nosso nome, foi algo que já me trouxe lembranças, inclusive de quando era criança, de até ter sofrido bullying, né, por causa do nome ser diferente. E eu questionava assim do meu nome, perguntava para minha mãe. E a minha mãe não sabia se me responder, ela dava umas voltinhas, não, no final não respondia. Aí, e muitos anos depois, questionei ela novamente, e aí ela me disse que foi meu pai que colocou meu nome. E só fiquei com essa resposta, não fui mais. Eu nunca perguntei para o meu pai. E agora, nas cartas da alma, fiquei assim, não, agora eu vou ter que saber. Agora é hora. Liguei para o meu pai, para quem não sabe, eu sou da Bolívia, aí meu pai está na Bolívia, aí eu liguei para ele
para perguntar especificamente por que ele me colocou esse nome. E liguei, ele já me atendeu na hora. Ele estava disponível ali e já falamos e foi muito, muito espontâneo. Eu disse, ai, filha, é que quando tu nasceu, eu te vi assim, tão delicada, tão linda. Eu quis te colocar o nome da flor Dália. Então, quando ele foi me registrar, ele já foi pensando na flor Dália. Olha. Ele disse que quando chegou ali no cartório, ele parou e pensou, ai, mas Dália é muito comum. Aí ele pensou ali na hora, Dália, Dalina. E ele Sim. gostou do som. Aí ficava assim, a Dália, e ele fala assim, que ficou ali pensando no cartório assim, que é delicada, é uma flor bonita, é elegante, imponente. Ele diz, todos os pensamentos que vieram na cabeça dele. E Dalina é único. Ele queria uma coisa diferente, sabe? Que seja única. A E aí, Ró tá dizendo, ó, a Ró tá dizendo, olha que, nossa, que legal, a flor é linda demais. eu fui pesquisar, né, Dani? Porque Dália, assim, não tinha parado. Eu nem sabia que tinha uma flor Dália. Aí eu fui lá pesquisar tudo, adorei. Então, aí ele me trouxe isso de uma forma tão espontânea e eu já escrevi na hora, né? Dalina. E quem Não tem conhece a Dalina. Dalina, e quem conhece a Dalina, ela sabe que eu amo de paixão. Que a Dalina é tudo isso. Ela é elegante, imponente. Ela é alta como modelo. Agora sentada não dá pra ver, mas ela parece uma modelo altona, bonitona, toda elegante, toda. Então, esses adjetivos que ele foi pensando quando colocou o teu nome, quem te conhece, totalmente faz jus. Ai, eu me achei, Dani. Me achei, sabe? Não, fechou assim, as características que ele foi falando. Assim, quer dizer, eu acho que eu sou tudo isso sim. Aceito, eu aceito. E olha que legal, porque aí o teu pai trouxe todos esses adjetivos e tu foi aceitando esses adjetivos. Sim, eu aceito, sou eu, ainda mais teu pai. É como se pudesse tomar essa força do teu nome, essa força da tua vida, dizer sim, eu sou tudo isso. E tomar esse poder, tomar essa força de vocês podem falar a palavra que eu sou tudo isso aí. E muito mais. Meu pai Foi falava. uma experiência muito legal, Dani. Quero te parabenizar, amiga. Esse projeto assim de fazer parar uns minutinhos faz muita diferença para nós. Para mim, Dani, eu tive a facilidade de fazer todas essas cartas. Sim. Só que o fato de parar e escrever elas parece que fica mais organizado, mais profundo, mais forte. Mais forte, mais profundo. Isso é só o começo, Dari. Porque quando a gente for entrar num grupo exclusivo, a gente vai aprofundar ainda mais. Porque como aqui é um desafio, a gente precisava que isso fosse também fácil para as pessoas. Mas quando a gente está num grupo exclusivo, a gente pode aprofundar isso ainda mais. Então a gente está aqui mostrando que sim, pode ser simples, mas pode ser ainda mais profundo para quem está preparado para se olhar mais profundamente, com honestidade, dizer sim para a sua história, apesar dos desafios que todos nós enfrentamos, mas olhar para tudo e dizer assim, valeu a pena. E Dani, só vou compartilhar rapidinho, que eu sei que tem outras pessoas ali na fila. Quando tu não me lembro qual que é a carta dos avós, né? De ver a história dos nossos avós. Isso. E as características deles, né? Conforme eu fui colocando aqui, eu fiquei, uau, né? Meus avós foram tudo isso. Os meus avós, tanto meu avô paterno quanto meu avô materno, eles participaram de guerra. Sim, acredito. A Bolívia teve 3 guerras, né, em toda a nossa história. E meus avós participaram da última guerra, que foi a guerra da Bolívia com o Paraguai. E foi a única guerra que a Bolívia ganhou, porque é defesa de território. Uhum. Eu lembro disso porque meu pai, inclusive, me contou de como seu pai
os avós, né, o pai do meu avô, que vivenciaram tudo isso, eles contavam suas façanhas, como foi toda essa história deles durante esse processo. Eu achei, nossa, É forte. muito forte, teve muita coragem da parte deles, e apesar deles estarem em desvantagem, as tropas bolivianas, que eram em menor quantidade, eles foram muito aguerridos, porque as tropas paraguaias, segundo que meu pai sabia da história, né, por parte do que os pais deles contavam, as tropas paraguaias tinham uma quantidade 3 vezes mais do que as tropas bolivianas, e mesmo assim eles conseguiram ganhar por causa da garra, da coragem, e foram assim com tudo para cima, aquela coisa de matar ou morrer. E Sim. foi o que fez eles ganharem essa guerra. A coragem nos move na vida. Essa coragem também é algo que nós precisamos nos empoderar. E quando a gente fala de lutas, de guerra, tem algo que fica além disso. É como se tivesse um pano, e atrás desse pano, que seriam as guerras, as lutas, tem coisas mais profundas que, de forma inconsciente, afetam a nossa vida, que é a fome, a escassez, a violência física, as dores, as doenças, a violência sexual. Então, existe uma série de outras coisas que vão além desses momentos. Quando eu falo isso, eu trago à mente que muitos de nós somos herdeiros de momentos de guerra, de momentos de luta. Então, muitos de nós têm muitas coisas escondidas lá no nosso inconsciente, numa caixinha lá. Eu falo às vezes para explicar um pouco para as pessoas que é como se fosse uma nuvem que fica guardada todas essas informações, que são experiências que as nossas famílias vivenciaram. A gente não tem nem noção, a gente não tem conhecimento se a gente não for investigar. Mas eles vivenciaram, mesmo que a gente não saiba. Está lá guardadinho nessa caixinha, nessa nuvem. E no nosso dia a dia, de forma inconsciente, em algum momento isso pode vir à tona. Mas não assim, como lembrança, porque a gente não sabe. Mas como tipo, ai, que medo que vai faltar comida. Eu vou lá e vou fazer um estoque de comida. Que medo de ficar doente, então eu vou fazer um estoque de remédio. É assim, a gente não tem consciência de como é que funciona. Mas a gente age de algumas maneiras procurando evitar que isso aconteça. Faz todo sentido, Dani. Faz, né? Eu vi a carinha da Dália, quase caiu uma fichinha, caindo a fichinha. E é isso, é inconsciente. E é também para essas histórias que a gente olha no Conversas com a Alma. A ideia desse projeto surgiu das constelações. Eu fazia as constelações e antes ou depois das constelações, me vinha muita vontade de nós escrevermos para finalizar ou para começar o atendimento. E aí fui percebendo, conforme fui atendendo as pessoas, elas mesmas me diziam: Dani, só essa carta já é uma constelação. Essa carta já é um atendimento. E se a gente pudesse, então, ter pílulas desse atendimento de forma recorrente, quanto que isso pode gerar de transformação enquanto vai caindo as fichinhas, enquanto eu vou entendendo o que acontece e vendo, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo, porque eu estou me dando conta. E não só me dando conta, eu estou escolhendo fazer diferente. Sim. Eu adoro a carinha da Dari, que ela faz assim, quando tipo, caiu mais uma fichinha aqui. Ai, vai cair nas fichinhas. A carinha fichinha é da nossa época, não sei se o pessoal mais jovem usa essa aí, agora que não tem mais nem fichinha, que agora é só celular, só WhatsApp. Dari. Dari, muito obrigada pela participação, por contar para nós um pouquinho da tua história, da história dos teus pais, dos teus familiares, dos teus avós, dessa história de coragem, de luta, de vitória de vocês, e desse nome, de uma forma tão especial que teu pai trouxe aí ao mundo.
Obrigada, Dani. Obrigada, meu amor. Vou chamar a próxima. Deixa eu ver quem tá aqui. Aí eu vou pedir que a Dai clique no xizinho para sair. Deixa eu encontrar o xizinho aqui. Isso. E aí, vamos ver o que tem aqui. Tem gente querendo chegar. Solange, quer falar? Solange, vou aceitar. Deixa eu ver se a Solange entra. Tem pessoal entrando aqui. Quem mais que quer contar? Aqui chegando a Gislaine, Annelise. Cadê? A importância do autoconhecimento, isso mesmo. A Raul, aqui. Cadê a Raul? Cadê? Aqui. Aceitei, Raul. Deixa eu ver. Oi, Raul, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Eu vou ter que compartilhar também como é que foi essa experiência pra mim. Que eu tava ali no grupo vendo o pessoal. Chaves sendo viradas. Ai, que legal. Olha só, que show! Cris, que coisa boa. Conta um pouquinho para nós, Raul, como foi participar? Fez a cartinha, fez uma, fez mais? Fiz. Na verdade, Bibi, vou te mostrar. Tá? Clica na câmerazinha com o maisinho que tem embaixo aqui, ó. Na barrinha que tu vai conseguir. Mandar a solicitação pra Dani. Eu acho que ela até mandou, vamos ver. Não mandou. Clica lá que vai aparecer para mim, Bibiana. Isso. Aí daqui a pouco a gente... Mas para mim foi muito especial o desafio, e principalmente as cartas, assim. Elas realmente desbloqueiam, viram algumas chavezinhas em nós. Mas para quem não sabe, eu já fiz uma vez uma carta com a Dani. Eu tive o apoio dela numa escrita de uma coisa que me travava há muitos anos. Na verdade, há mais de 20 anos, que foi uma eu falo que foi uma constelação aquilo, né? Que foi uma carta que eu escrevi para minha avó. A minha avó, ela não está mais comigo há muitos anos, mas eu tinha um apego sentimental muito grande por ela, me prendia muito aquele sentimento de saudade dela. E eu me lembro que a Dani um dia disse assim: "Vamos escrever uma carta?" E ela foi falando e é como se muitas coisas fossem saindo do meu peito, assim, um choro muito involuntário, uma vontade muito grande assim de realmente deixar o que precisava deixar no passado e trazer para a vida aquilo que eu queria. Então foi muito especial aquela carta. Eu tenho ela guardada até hoje. A Dani disse: "Volta e meia, quando a saudade apertar de novo, tu vem ler ela de novo." Então faço isso até hoje. Então foi muito especial, porque agora nesse momento dessas cartas foi diferente, foi para olhar para as coisas que a gente nunca para pensar, nas coisas que a gente nunca para ver com consciência. E foi uma terapia mesmo, né? Porque a gente vê quanta coisa a gente conquistou, quanto a gente cresceu, quantas coisas não foram boas, mas por outro lado também foram, né? Que nos ensinaram. Então foi assim, maravilhoso. Já quero mais, já tô super ansiosa, já tô querendo mais disso, porque é uma terapia mesmo. E poder compartilhar isso com outras pessoas, ver os relatos ali, então foi muito legal. Eu amei muito. Que bom, Raul, que bom. Então a Raul já sabe que está convidada para continuar com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo relato, por contar e compartilhar com a gente como foi essa experiência. Beijo, Raul. Obrigada. Não, Beijo. a Raul tem um compromisso lá com as crianças. Verdade, daqui a pouco estão gritando. Beijo, meu amor. Obrigada. Vou chamar a Beijo. Viviana. Cadê a Viviana aqui? Aqui você, Viviana. Tá entrando. Aí! Boa noite, Flor. Boa noite. Boa noite. Seja Tudo jóia. bem-vinda. Seja bem-vinda. Viviana, conta pra gente como foi participar do desafio Conversas com a Alma. Bom, foi bem profundo em alguns momentos, em alguns outros meio engraçado, porque eu me lembrei de algumas coisas que eu fazia quando criança
Eu adorava vôlei, eu era apaixonada pelas moças que jogavam na época. Só que eu não tinha joelheira que nem elas. E aí eu passava umas ataduras no joelho para fingir que era. Ah, eu ria sozinha me lembrando. E eu não me lembrava mais disso. Eu comecei a me lembrar quando eu comecei a puxar na lembrança o que eu gostava de brincar, né? E aí veio essas coisas assim. Eu também gostava de brincar, de cantar. Eu me lembro que minha mãe saía, eu ficava cantando com som a todo volume. Quando ela voltava, estava toda suada, o som a mil, levava um xingão, né? Coisas que. Mas também assim a falta de destreza no escrever à mão também. Porque a gente acaba muito digitando, né? Escrevendo, a gente escreve pouco. E isso parece que ajuda também a gente a puxar o passado, né? Porque antigamente a gente escrevia à mão, fazia carta. E hoje a gente até faz mensagens, né? Quando a gente era mais nova, eu fiquei lembrando esses dias. Lembra quando tinha a. Não sei se a Bibiana vai lembrar. Era o diário, não era o diário, como é que era? O questionário. Que a gente tinha um caderno, que passava para as amigas, todo mundo escrevia lá seu nome, com quantos anos quer casar, quantos filhos quer ter. Coisas que a gente não lembra mais. E era tudo escrito. Nós tinha lá a história, os desejos, né, das nossas colegas, das nossas amigas. E a gente foi se perdendo com isso, porque agora é só WhatsApp, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. E as coisas mais simples vão se perdendo. Então é uma forma também de nós resgatar aquilo que é simples, aquilo que preenche e que traz alegria e que é diferente, já que já foi normal, agora está sendo diferente. Sim. Esses dias ainda eu vi um rapaz que é humorista lá no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, né? Sim. E ele falava até sobre esse questionário, e ele dizia, eu odiava quando botavam idem ao número tal, né? Não escrevia nada. Só botava idem, e era verdade. Tinha muito. Verdade, porque ele tinha que ir lá no número. Para ver o que a criatura tinha. Aí chegava lá, idem ao sei lá quem. Muito bem. Que era. Não tinha criatividade para ver que já tinha a coisa de copiar lá antes, né? Só copiar o. Perdi o calçado aqui. Só copiar já tinha desde antes. O pessoal já estava nesse clima. Mas como é bom lembrar, né, essa coisa da atadura no joelho que tu contou pra gente. Como a criança resolve as coisas de forma prática e rápida e fácil. Pois é, isso era uma coisa que eu anotei aqui também que eu queria falar. A gente vive mais. A vivência no momento, entende? Não sei se eu consegui me expressar. Você vive no momento aquilo. Você está brincando, a sua imaginação está criando, mas você está vivenciando, isso é a palavra certa, vivenciando aquilo. E hoje, depois de adulto, parece que a gente é no automático. Você faz as coisas e passa o tempo e você nem se fraga, às vezes, né, de como você é automático, de como você é robotizado. E a gente vive muito mais realmente quando é criança, e deve ser em função disso, porque a gente vivencia, né, o sonho da gente. A gente valoriza a experiência. A gente valoriza estar presente. E a gente acaba que com o tempo é tanta coisa acontecendo, é tanta correria, que a gente é atropelado pelos acontecimentos, não estando vivenciando, estando passando pela experiência daquele momento. E o momento presente já tem esse nome. Não por acaso, é um presente que nós tivemos para nós lá no passado. E é onde nós estamos construindo o futuro. Então, o presente é muito forte e é muito importante. E é por isso que no presente a gente precisa olhar para a gente com mais profundidade. E o Conversas com a Alma foi um convite para tudo isso. Para a gente olhar para nós com mais amor, com mais carinho, valorizando a nossa história. Sim, e ao contrário do Marcos, né? Que até me emocionei vendo o Marcos falar, eu achei muito emocionante, bem bonito. Eu me lembrava
com muito mais facilidade de quem eu era criança, de quem eu sou hoje em dia, É entende? difícil de olhar para a gente agora. É, definir quem eu sou, entende? Quem eu sou? Eu sou Bibiana, sou adulta, tive filhos, tenho netos, tive casa, tive carro, mas e quem eu sou, né? Que eu acho que é isso que Além do é ter, além do ter, importante. o que eu sou, que foi o que nós É, falamos, né? Nós ficamos muito no ter. E além o do ter, ser, quem eu sou além disso. sim. Então, para mim, ficou bem mais complicado falar sobre minha adulta. Eu acho que parece que eu me perdi um pouco. Isso também foi bom, porque eu consegui ver que eu não vivencio as coisas. Então, talvez seja esse o motivo de eu não ter tanto conhecimento de quem eu sou hoje, né? Então, Então, olhe para agora, para o presente. E continue com a gente no processo, então, Viviana. Porque é justamente sim, isso. Se nós olharmos, são 10 dias, mas 10 dias é muito pouco para nós olharmos para toda a nossa história. A gente tem aí 20, 30, 40, 50, 60 anos de história para revisitar e descobrir que nós somos de verdade, além do que nós tivemos, ou além do que nós temos, além do que foi material, financeiro. O que que nós vamos deixar de legado nessa vida? sim, Chega um momento que a gente se pergunta isso: quem eu sou, o que que eu deixo, que história que eu escrevi para mim e para os meus familiares, para aqueles que vão vir depois de mim. Então, o nosso sim, convite é olhar para tudo isso com muito mais leveza, mas também com muito mais força, com muito mais potência. E, seguindo com a gente, é a oportunidade que nós temos de olhar para tudo isso e potencializar ainda mais esse processo. sim, com certeza. E eu Ó, vou estar junto. maravilha! Ó, a Cris está dizendo, e como é lindo quando nós nos deparamos com esse processo de tomar consciência. É bem isso, é tomar Sim, consciência. Dizer, olha, eu sou tudo isso e muito sim, mais. é. Parabéns, Viviana, parabéns. Sim, eu só agradeço, sou só gratidão. As coisas não acontecem, né? Eu sempre digo, nada é por acaso. Eu precisava de alguma coisa nesse sentido, alguma coisa familiar, porque os meus problemas sempre foram em relação à minha família, à minha infância, e tudo, né? E pode ser que os ancestrais também, porque as mulheres da minha família não foram felizes no amor, não foram prósperas financeiramente. E hoje eu tenho a oportunidade de escrever uma história diferente para minha neta, né? Para ela poder ter uma história diferente, mais feliz para contar. É isso mesmo. Parabéns. E siga com a gente. Sigo Beijo, sim. meu Tá? amor. Um beijo. Beijo. Aí clica no xizinho. Tá. Obrigada, Viviana. Adorei. Deixa eu ver quem mais que tá aqui chamando nós. Adora que tá aqui. Quem mais que tá aqui? Rose, Cris, Cláudia. Cláudia tá aqui, Cláudia. Posso te chamar? Vamos ver. Deixa eu ver. Cadê se a Cláudia tá aqui? Ó, cliquei na Cláudia. Ó, a Cláudia tá te aceitando. Vê se ela vai aparecer aqui para nós. A Aline tá aqui, tô chamando a Aline. Tô chamando você, Aline. A Gislaine diz da continuidade no processo de transformação, autoidentidade, encerrando os ciclos. É bem isso. Que a Aline tá chegando, ativou o vídeo. Tá chegando, Aline. Bem-vinda, Aline! Já está! Agora chegou o tempo. Ficou mais gente que a Cláudia não tinha aceitado, eu chamei a Aline. Eu acho que agora é a Cláudia. Cadê a Cláudia? É você, Cláudia. Vira pra mostrar teu rostinho. Peraí, acho que a minha câmera tá invertida aqui.
Isso. Vou aproveitar que vai com as duas. A Cláudia e com a Aline. Ai, minha Quando a câmera não Cláudia quer instalar virar. a câmera, eu vou perguntando para a Aline. Me conta um pouco, Aline, como é que foi participar do Conversas com a Alma. Maravilhoso. Eu tenho o hábito dos cadernos, né? Eu sou muito da matéria de caderno. Caderno eu fui até para minhas autobiografias. Peguei até para. Eu li, daí eu disse, não, mas não é bem essa a proposta. Vamos refazê-la. Ó, a Bíblia está dizendo, ó, oi, Aline, olhos lindos. Obrigada! Não, foi maravilhoso rever e, de repente, mudar até de anos atrás, que eu já escrevo algo sobre, né, nascimento, vó, mãe, aquelas cargas que a gente traz, aquelas coisas que a gente assume, e ver, de repente, com outro olhar, até com mais amor. Então, todo esse processo de olhar, de largar a espada, de largar a luta e buscar algo mais leve, porque eu, né, venho de uma família matriarcal, de mulheres fortes, de luta. E a minha avó me criou e eu acho que eu, sabe quando você incorpora aquilo ali e traz para a tua vida? Né? Então, sempre foi uma coisa que eu sempre ouvi de todo mundo, que eu, né, tu, prata, não, tu não pode ficar triste, não pode, né? E realmente a família é como se você fosse obrigada a ser forte. Porque tu tem que Obrigada, quê? a ser forte. Ah, Então, ele sim. não me permitia ser fraca. Eu não me Isso. permitia. Antes eu não me permitia até chorar. Eu sempre fui uma É, chorona, né? é como se não pudesse nem descansar, nem repousar. Não, não, não. Então hoje eu ainda brinco, né? Eu sou a guerreira com a espada enterrada. Eu brinco com Como isso. se estivesse o tempo todo com uma armadura em estado de Sempre, alerta. sempre pronta para a guerra. Sempre pronta para lutar. E hoje eu estou mais buscando a leveza. Buscando fazer as coisas com mais amor, sem luta. Sem luta. Mas ainda as coisas que eu abracei, né, é muito forte, é muito enraizado mesmo. E eu É por tô, isso que, é fiz por isso que é essa, um processo. Porque a gente é sabe que não é da noite para o dia, né? É um processo. é um processo, com certeza. E revendo assim de vô e de vó, é exatamente isso, a luta. E eu sempre fui muito luta. E hoje em dia eu luto para não entrar na luta. Né? Ficar atenta, né? Vamos reescrever a história para o que pode ser mais leve. Pode ser mais leve. Eu fico atenta para não desenterrar a espada em determinadas dificuldades e adversidades da vida, né? Buscando fazer as coisas mais leves. Mas foi muito maravilhoso mesmo. Qual dos temas foi mais interessante para ti? Mais interessante, eu acho que a primeira, porque eu acho que ela Eu sou. engloba tudo, né? A nível de quem eu sou, porque nem eu sabia que eu tinha tanta coisa, né? E ainda tem tanta coisa que eu quero fazer. E daí as outras vai desmiuçando os pedacinhos da primeira, né? Isso, vai tentando mais uma página para esse livro. Funcionando, né? Como se fosse esmiuçando a primeira. Então, a primeira foi mais central para mim, que engloba tudo, né? Quem eu sou. É difícil saber quem eu sou, porque nem eu estou tentando descobrir ainda quem eu sou. Estou na Eu estou em busca. construção. Isso, estou me descobrindo ainda quem que eu sou. Me reconstruindo, na verdade. Porque eu acho que a gente passa por tantas coisas na vida que a gente se desmonta, cai, se levanta, se reconstrói. E, tá, mas não me cabe mais aquilo ali. Agora, o que eu vou ser agora? Não tem como voltar para aquele lugar, para aquele espaço. E agora, né? E o novo, difícil de tudo, para mim, o novo é algo assustador. Mas
Porque é o desconhecido traz muito medo, assusta. Eu, como uma boa taurina, adoro o meu conforto, o meu quadradinho, né? Então, quando desmonta o meu quadradinho, é assustador. Mas também, quando isso consegue ser transposto, transforma esse medo em sabedoria, em experiência, em As minhas aprendizado. conquistas, né? As minhas conquistas é exatamente isso. Eu perdi tudo tantas vezes em pedaços que eu tive que me reconstruir, me recriar, criar tudo de novo, foram as minhas maiores conquistas. Olha, o pessoal está escrevendo aqui que, nossa, muito incrível olhar para quem nós somos, que incrível isso, né? Emocionante. A Ju está dizendo que o texto dela mais difícil, né? O desafio para ela mais difícil foi escrever sobre as brincadeiras de criança. Sério, Ju? Essa foi a mais engraçada. É. Olha, aqui a Rafa tá convidando a Ju para compartilhar por que esse foi difícil, né? A Cris está dizendo, histórias reais emocionam e nos conectamos também. Está lindo demais, é verdade. Como é emocionante de entender as histórias reais. Porque a gente propôs os mesmos temas para todo mundo que estava no grupo. E cada um percebeu, sentiu e teve as suas próprias experiências e elas foram diferentes uma da outra. Sim, de acordo com as vivências, né? Únicos, não adianta, né? Somos seres únicos. E é legal essa troca. Essa troca é legal. Eu morro de vergonha, estou aqui morrendo de vergonha, mas é muito legal essa troca. A carta da avó, eu adorei, eu quero fazer. É mesmo? Conta. Eu quase chorei, inclusive, quero fazer a carta para a avó. A minha avó que me É criou. lindo. É lindo. Eu era bem nova quando ela morreu e não deixaram eu ir no enterro. Eu vou chorar. Só que eu estou chorando. Se eu falar, eu vou chorar. E eu não sei. Não vou conseguir. Não vou Bom, conseguir. é lindo quando a gente fala deles. O amor dos avós é um amor diferente. Quando a gente consegue olhar para eles, é como se nós pudéssemos tocar um pouquinho desse amor que eles têm por nós. Só que eu vou te dizer, sonhos Ó, que a ela Ralph tá para a avó também. Ó. sonho. Repete, por favor. Tinha muito Cortou. dentro Repete, dos por meus favor. sonhos, o que ela tinha ali da família ali, é o meu sonho, e coisas que ela vivenciou de dificuldades, acho que situações mais críticas da vida, eu passei. Muito louco refletir sobre isso. A repetição? Eu passei exatamente por uma situação que assim foi, acho que mais catastrófica na vida, eu passei. Então, hoje eu não posso ter câncer que nem ela. Vamos trabalhar. A gente trabalhou um período com pessoas com câncer também. Eu sou viúva de uma pessoa, né? Meu marido que morreu com câncer. Então, aqui, uma propriedade razoável, olhando para pacientes que eu já atendi com câncer e por ser viúva de alguém com câncer, e como nós estamos aqui reescrevendo a nossa história, em vez de dizer eu não posso morrer com isso, já que o nosso cérebro, eu estou falando para vocês também do nosso cérebro, como ele entende as coisas, e ele não entende o não, a gente pode reescrever isso dizendo, como tu falou da vozinha, lembra que eu faço algumas vezes o movimento de reverência, boto aqui o queixinho assim, minha vozinha, eu agradeço por tudo. Depois pode escrever, tá? Por todo o aprendizado e por todas as experiências que você viveu. E por amor a você, eu escolho fazer um pouquinho diferente. É só um pouquinho diferente. Aí é diferente do dizer eu não posso ter câncer, eu não posso, não. Sim, perfeito. Perfeita colocação, está anotado. Por sinal, Eu escolho cuidar da minha saúde, eu escolho ser saudável. É diferente, percebe?
Sim, sim, com certeza. Eu Então, escolho, não é aquela coisa assim, com a espada na mão, como a gente falou da espada, não é com a espada na mão, eu escolho, não. Com com amor, amor. com respeito, com amor, com respeito, com honra, eu escolho ter saúde. Sim. Agora, tendo consciência dessas repetições, porque na época que eu vivenciei determinadas situações semelhantes, iguais, né, eu não tinha essa, eu fiquei essa consciência depois, né, depois. Mas, de alguma maneira, eu abracei para mim. Né? Em algum momento, eu comprei aquilo ali para mim com unhas e dentes. Né? Então, hoje em dia, tem que criar diferente. Né? Soltar também, né? Estamos aí, estamos aí. Estamos aí no processo, né, Aline? Estamos aí no processo. Então, continua com a gente, porque foi só o comecinho. Tem É, muito mais para a gente ir esmiuçando, né? Já que a gente começou quem eu sou, tem muito mais para a gente olhar nessas camadas mais profundas de quem eu sou. gratidão, total gratidão. Hoje ainda fiz propaganda de ti para minha mãe. Muita propaganda. Chama ela para participar com a gente também. Relação ontem. Foi muito legal. A minha mãe estava sem celular, daí ela agora comprou um celular novo e a gente falou hoje. Daí eu atualizei ela de tudo que estava acontecendo. Ah, ela está bem feliz. Que bom, Aline. Então, Só segue com a gente e vai ser uma alegria de ter participando depois do grupo exclusivo da nossa seguir na mentoria Conversas com a Alma, esmiuçando e trazendo mais profundidade para tudo isso. isso aí, vamos sim. Pode deixar. Beijo, meu Beijo. amor. Beijo, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo atualizar um pouco o que o pessoal está conversando aqui para eu trazer para vocês. A Ju está dizendo que ela fica muito emocionada de falar dos pais dela. Aline, pode clicar no xizinho, por favor. Estou procurando ele aqui. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo achar também. O povo está conversando um monte aqui, saiu. Muito obrigada. Aqui, aqui. Ixi, tem muita conversa que eu acho que eu não vou conseguir retomar lá com vocês. Mas tá lindo de ver aqui o pessoal conversando. A Ju disse que fica emocionada falando dos pais, coisa assim. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Tem mais aqui alguém querendo entrar? Aqui, acho que é a Tati. Tati, tu tá aí ainda? Tu quer entrar no vídeo, é isso? Manda por escrito para saber se tu quer entrar aqui. Aí te aceito, só para saber. Deixa eu ver se... A Cris... Cris, quer entrar para conversar um pouquinho com a gente aqui? Para contar? Porque eu tô vendo o pessoal tudo conversando aqui por escrito. Eu escolho, eu decido, eu assumo afirmações que estão fazendo parte do meu processo. Isso mesmo, Cris. Depois dela, eu aceitei que eles foram o melhor que podiam. E hoje, minha relação com eles melhorou muito. A Raul disse que brincava sozinha e, entre aspas, né, culpava os pais. Ai, que linda! Até que ela encontrou a Dani. A Raul sempre quis ter bastante filho, muitos filhos, e ela tem 3 filhotinhos. A Ju tá dizendo, a Raul tá falando para a Ju, eu sinto muito, mas olha para esses sentimentos e acolhe eles. Eu também me sentia muito sozinha. Não tive irmãos pequenos. Tá lindo de ver quando vocês estão aqui participando. Deixa eu ver. Tem mais alguém aqui? Só para saber se tem mais alguém na fila. Se não, todo mundo que participou com a gente hoje, que esteve na nossa live hoje, vai ganhar de presente uma sessão de diagnóstico para a gente entender qual é o seu momento, o que está acontecendo e de que forma a gente consegue, através do Conversas com a Alma, te ajudar. Então, eu vou estar chamando vocês sobre o câncer. Ai, Jesus, o que a Ju não, a Raul.
Os encontros sobre câncer, nossa, foram muito emocionantes. A gente ficou alguns meses falando sobre isso, foi muito profundo, foi muito intenso esse período. Nós ficamos falando sobre esse tema. Então, quem estava aqui com a gente, todos vocês vão ganhar de presente uma sessão de diagnóstico e um PDF, um e-book exclusivo. Então, me chame depois no WhatsApp para ganhar o presente de vocês, que é um atendimento com uma mentoria individual, com uma sessão de diagnóstico e um e-book. Então, são 2 presentes para quem esteve com a gente hoje. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Preparem papel e caneta para vocês escreverem, tá? Prepararam? Estou dando tempo para vocês pegarem aí, para escrever a pergunta. Se você pudesse escrever uma carta para a sua alma hoje, qual seria a primeira frase que ia sair lá do seu coração? Qual a primeira frase que sairia do seu coração? O que vinha de mais profundo, de mais interno, lá das entranhas? Escreve sobre isso. Lembra que a gente falou sobre o sistema ativador reticular, que é aquilo que nós falamos, que nós escrevemos, tem força. Aquilo que nós colocamos no nosso fermentinho é onde vai crescer. O cérebro tem essa tendência natural de repetir os padrões, porque ele precisa criar automações para ficar mais fácil para ele ficar um pouquinho mais sereno, suave da nave, assim ele vai ficando um pouquinho preguiçosinho. Sabe quando a gente começa a dirigir? A gente tem que saber onde que bota a mão, onde que bota o pé, o que que faz, o que que faz. Mas depois que a gente aprende a dirigir, a gente faz isso no piloto automático? O nosso trabalho hoje, nossa tarefa hoje é desautomatizar algumas coisas, para que a gente possa olhar o que está de mais profundo além disso, o que está atrás. Lembra que eu falo desse véu? O que tem atrás desse véu? Onde que preciso olhar com mais atenção? Onde eu preciso olhar com olhos de ver? Aí que está o X da questão. Vou trazer outra pergunta para a gente estar conversando. Deixa eu pegar aqui. Na sua vida hoje, você sente que está vivendo os próprios sonhos? Ou você está repetindo as histórias que não são suas? As histórias que alguém já fez. Isso já vai ficar como tema, tá? O tema de casa. A teacher aqui não resiste. E eu vou escrever com vocês a minha carta hoje de encerramento do desafio Conversas com a Alma. Como agora nós estamos só eu falando e vocês ouvindo, eu vou ler a minha carta. Ela vai ficar gravada aqui e vocês podem se basear na minha carta, se assim vocês desejarem, para escrever a carta de vocês, que é um resumo de tudo que a gente trabalhou esses 9 dias, mas olhando com mais profundidade. Lembrando que lá, na comunidade, que lá na mentoria em grupo, onde nós vamos estar mais juntinhos, se falando por vídeo, em todos os nossos encontros, durante 3 meses de encontros, nós vamos estar falando sobre a nossa alma, olhando o que está mais escondidinho lá nas gavetinhas do nosso cérebro, nas gavetinhas do nosso inconsciente. Para a gente abrir uma por uma, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, muito zelo, mas também com muita profundidade, com muita seriedade. E sempre com muita responsabilidade, porque a gente precisa saber o que faz. E é por isso que não pode ser qualquer pessoa e de qualquer jeito para fazer isso. Precisa aprofundar, sim, mas com cautela, com respeito e com responsabilidade. E é isso que nós vamos fazer em Conversas com a Alma. 3 meses
onde nós vamos estar juntas e juntos, olhando com mais profundidade para suas histórias, rasgando o véu que você, sem perceber, foi deixando esconder a sua real identidade, aquilo que você realmente é, e esquecendo do valor que você tem. Vamos lá para a minha carta, depois você pode escrever a sua. Então, o encerramento do desafio Conversas com a Alma. Hoje, eu escrevo essa carta como um resumo da minha jornada. Nesses 10 dias, eu mergulhei em memórias, em dores, em alegrias, em descobertas. Eu me permiti olhar para dentro, reconhecer o que estava escondido e dar nome ao que antes era apenas um peso invisível. Invisível porque eu não sabia, eu não me permitia, eu não percebia. Eu descobri que a escrita é a chave que abre portas que estavam esquecidas lá dentro de mim. Eu reconheci os fios invisíveis que me prendiam, mas eu também encontrei asas que me sustentam. Aprendi a valorizar as minhas conquistas, e isso foi maravilhoso. Até mesmo aquelas bem pequenas. E percebi que eu sou maior que os desafios que eu enfrento, que eu sou protagonista da minha história. O desafio Conversa com a Alma me mostrou que dentro de mim existe uma força ancestral que chegou muito antes de mim. Uma sabedoria guardada pelo meu sistema familiar e uma voz da alma que pede para ser ouvida, onde eu posso me expressar, onde eu posso colocar minha voz no mundo. Hoje eu celebro o que eu consegui transformar, os insights que surgiram e os caminhos que se abriram também para a prosperidade. Ah, sabia disso? Também para a prosperidade, para o amor e para a vida que eu escolho viver com toda intensidade, com toda alegria. Agora eu sigo em frente, carregando comigo não apenas as palavras que eu escrevi, mas a clareza, a cura e a coragem que eu despertei. Esta é a minha lembrança que sempre posso. Esta carta é a minha lembrança de que sempre posso recomeçar e de que tudo que eu busco já está aqui, ó. Já está aqui, já está aqui, já está aqui. Eu assino essa carta, esse encerramento, com gratidão e com esperança. Esse é apenas o começo da minha, da sua e da nossa jornada. O desafio foi a porta. Agora todos nós podemos seguir juntas e seguir juntos no grupo exclusivo Conversas com a Alma, aprofundando ainda mais a nossa transformação. Sejam muito bem-vindos à mentoria Conversas com a Alma, um processo profundo de amadurecimento, de crescimento e de transformação, onde nós vamos estar numa grande comunidade de mãos dadas, olhando para a nossa própria alma, olhando muito além do que nós temos e descobrindo quem realmente nós somos, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Sejam muito bem-vindos ao Conversas com a Alma. A gente segue conversando com vocês lá no WhatsApp, aqui no Instagram, com muito mais profundidade, lá no Conversas com a Alma, agora na mentoria. 3 meses e nós vamos estar de mãos dadas, seguindo juntas. Muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês, por se entregarem, por se jogarem de corpo e alma nesse processo. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Amei, amei, incrível. A constelação de ontem, que foi sobre o dinheiro, consciência e leveza, novas escolhas e aceitações.
Tudo isso fazendo sentido. Quem mais que tem aqui? Gratidão pelo convite, Oba, amo, maravilha. Que presente divino. Dani, posso fazer parte? Claro que pode, Dora, vou te chamar depois. Gratidão pelo transbordo nessa live, Ju. Tu é muito foda, mulher. Ah, nem sei se pode falar isso. Adorei, Ju. Repete a última pergunta? Repito. Vai ficar gravado aqui, eu mando para vocês, tá bom? Você não tem que procurar aqui que eu fiz minhas anotações. Muito, muito show. Não consegui ler todas, que são muitas, muitas mensagens. Eu quero escrever uma nova vida e uma nova jornada. A gente pode escrever sempre que nós quisermos. Amores, até mais e vamos seguir com a gente no Conversas com a Alma, agora de forma ainda mais profunda. Beijo, beijo, beijo.